Sejam todos muito bem-vindos a este aulão do curso de revisão da primeira onda. E hoje nós vamos fazer algo que exige coragem. Nós vamos decodificar a própria engrenagem da realidade. Nós vamos amarrar de forma definitiva tudo o que viemos construindo até aqui. E para que essa jornada faça sentido, eu preciso que você limpe a sua mente de tudo aquilo que o senso comum te ensinou sobre espiritualidade, biologia e sobre você mesmo. E para começarmos, precisamos alinhar uma verdade inegociável, uma correção de rota conceitual. Você não tem uma alma, você é a alma. Nós somos a consciência. O corpo não é quem nós somos. O corpo é a máquina orgânica, o hardware, dentro do qual nós, a alma, estamos temporariamente operando, experienciando. O autoconhecimento real não é um delírio místico ou fuga esotérica. Ele exige a compreensão profunda de três interfaces que atuam de forma amalgamada: o biológico, o psicológico e o transcendente. Tentar acessar o transcendente, ignorando a sua biologia, ignorando como seu cérebro foi forjado, é um erro de cálculo primário. É como tentar digitar a senha do Wi-Fi na ordem errada. Simplesmente não conecta. A prova de que o método de autoconhecimento funciona de verdade não é a sua capacidade de falar palavras difíceis ou poéticas, mas sim a qualidade da sua gestão emocional diante do caos da vida. E para entendermos por que nós sofremos, porque somos tão reativos e porque as nossas relações amorosas tantas vezes entram em colapso, nós precisamos olhar para trás, não para o ontem, mas para mais ou menos 40 mil anos atrás, no final da Era do Gelo. E nós precisamos entender por que a Terra e como a Terra moldou o nosso cérebro. Então, nesse momento, te peço para imaginar o nosso ancestral primitivo. Ele vivia nos topos das árvores, aterrorizado, sem sono profundo, lutando apenas pela sobrevivência básica, comer, não ser comido e acasalar. Mas a grande virada de chave da humanidade ocorreu com um domínio de uma energia específica, o fogo. O fogo mudou tudo. Primeiro, ele permitiu o cozimento dos alimentos. E quando a comida chega pré-digerida pelo calor, o estômago gasta infinitamente menos energia. E para onde foi essa energia que sobrou? Para o cérebro. O cérebro humano expandiu. Foi o alimento cozido que construiu as redes neurais capazes de suportar o raciocínio abstrato e a nossa primeira crise existencial. Mas o fogo fez algo ainda mais revolucionário. Colocado na entrada de uma caverna, ele espantou os predadores. E pela primeira vez na história da nossa espécie, o ser humano se sentiu seguro. Ele deitou no chão da caverna, fechou os olhos pela primeira vez e finalmente teve um sono profundo. E nesse estado, consumindo altas doses de energia, o cérebro direito foi ativado ao máximo. O ser humano começou a sonhar. O sonho foi a nossa primeira experiência metafísica. No sonho, os nossos ancestrais viam parentes que já haviam morrido, voavam sobre montanhas, sentiam a ausência de dor. E ali nasceu a intuição de que existia algo além da dita matéria perecível. Contudo, dentro dessa mesma caverna, forjou-se um conflito biológico que estrutura o inconsciente coletivo até hoje. Vamos pensar na divisão da sobrevivência daquela época. Durante dezenas de milhares de anos, as mulheres ficaram nas cavernas. Elas precisavam proteger os filhos, os filhotes. E no interior escuro elas dormiam mais, sonhavam mais, criavam as primeiras pinturas rupestres. Sim, foram elas. Elas desenvolveram o mundo interno, a intuição, a sensibilidade e a magia. Já os homens, por outro lado, precisavam sair para caçar. A caça exige hiperfoco, pragmatismo, mecanicidade e silêncio. Um caçador não contempla a beleza do céu azul, ele calcula a rota da presa. E hoje, dezenas de milhares de anos depois, nós não precisamos mais caçar.
O supermercado está na esquina, mas o nosso cérebro, esse processador que demorou eras geológicas para ser formatado, continua operando no mesmo padrão. O homem moderno chega do trabalho hiperfocado, senta no sofá, liga a TV e aperta botões de um controle remoto. Extremamente mecanizado, como se estivesse mapeando o horizonte em busca de caça. Já a mulher, que carrega a memória celular de quem ficou milênios presa na caverna, tem um desejo profundo de sair, de explorar o mundo externo, de dialogar. E muitos casamentos terminam hoje nas clínicas de psicanálise porque nós não entendemos que estamos lidando com um atrito biológico de 40 mil anos. Nós exigimos da máquina orgânica do outro uma resposta que ela não foi programada para dar. E a evolução exige que nós compreendamos o nosso hardware biológico para podermos finalmente superá-lo. É com conhecimento. Conhecer o equipamento e se tornar um técnico dele. E agora eu vou falar um pouco do náufrago e a síndrome de Estocolmo existencial, que é quando essa inteligência primária se desenvolve, nós deparamos com o maior conflito de todos. Quimicamente falando, o corpo humano é feito basicamente de carbono, água, fósforo. A água é um solvente natural. O seu corpo está sendo dissolvido todos os dias, desde o dia em que você nasceu. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Você está morrendo. A biologia chama isso de entropia, de envelhecimento. E como o pensador Rousseau disse, o homem começa a morrer no momento em que nasce. É verdade. Mas o observador, que está experienciando através do corpo, a alma, a consciência, não tem natureza entrópica. A nossa intuição mais elementar, o nosso instinto mais profundo é o de permanência. Nós não queremos acabar, nem podemos. Nós queremos o eterno, nós somos o eterno. E é aqui que nasce a angústia fundamental do ato de existir, que é uma consciência que anseia pelo eterno, é eterna, aprisionada em um corpo que tem prazo de validade. Estatisticamente falando, nascer humano é receber um diagnóstico terminal. Você ganha em média de 70 a 100 anos no máximo, e durante esse percurso você vai lidar com o adoecimento da sua própria máquina. Vai enterrar pessoas que você ama, cortando laços afetivos que te nutrem de amor. E vai ter que conviver com a bestialidade de mentes adoecidas ao seu redor. E a forma humana, clinicamente e filosoficamente analisada, não é favorável. Ela é uma ilha na qual fomos jogados. E nós podemos pensar no personagem do Tom Hanks no filme O Náufrago. Ele acorda em uma ilha isolada. E a primeira coisa que ele precisa fazer para ter a chance de sobreviver é encarar a realidade com crueza. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. E nós precisamos dessa mesma clareza, dessa mesma determinação. Enquanto você ficar romantizando a sua dor, enquanto achar que o sofrimento é bonito, você nunca sairá da ilha. E pior, se continuar sendo avaro consigo mesmo, vitimista. Mas quando o náufrago tenta fugir, ele pega a sua jangada, bate de frente com a arrebentação, a primeira onda o joga violentamente de volta para as pedras. E o que seria essa primeira onda na psicologia? É a ignorância e a adaptabilidade. E é o que chamamos de síndrome de Estocolmo existencial. Na psicanálise, a síndrome de Estocolmo ocorre quando a vítima de um sequestro cria laços afetivos e empatia pelo seu agressor. E nós fazemos exatamente isso com o ciclo de renascimentos e mortos, o samsara. Nós nos apegamos à nossa dor, a essa dinâmica toda. O ser humano desenvolve um vício oculto no sofrimento, no caos e na posição de vítima, porque a dor dá a falsa sensação de que estamos vivos. E quantas pessoas você conhece que destroem relacionamentos saudáveis, que sabotam a própria prosperidade apenas para sentirem a adrenalina do caos? Vamos ser sinceros, isso acontece. Isso é o cativeiro emocional. Isso é um náufrago apaixonado pela ilha. E se você observar profundamente as engrenagens na mente, vai perceber que absolutamente todos os pensamentos e ações
de qualquer ser vivo no universo cabem apenas 2 gavetas. Ou nós estamos evitando a dor, ou nós estamos tentando ser felizes. E no modo geral é sempre tentando ser feliz. E fugir da dor é apenas um protótipo, um rascunho da busca pela felicidade plena. Essa é a nossa bússola, felicidade plena. Até aqui, analisamos o nosso estado interno. Mas onde nós fomos colocados? O que é este mundo dito material? E se você pesquisar o universo observável, verá que a criação é fria, escura e extremamente letal. 95% do universo é escuridão radical, a temperatura média de quase 270 graus Celsius negativos. O universo não foi feito para nos acolher, ele foi feito para nos aniquilar, se você for o corpo. Ele extingue qualquer forma baseada em carbono. E a dita matéria ao seu redor, os objetos que você chama de reais, seus. E nós podemos pegar a física de partículas e a matemática avançada para entender isso. Quando você segura um objeto nas mãos, você acredita que está tocando nele. Mas a física quântica comprova que você nunca tocou em absolutamente nada na sua vida. Os átomos da sua mão jamais encostam nos átomos dos objetos. E se eles se tocassem, haveria uma fusão nuclear, uma explosão atômica. O que você sente é uma repulsão de campos eletromagnéticos e esse eletromagnetismo envia um sinal pelas suas redes neurais até o seu cérebro e o cérebro sugere, você tocou. E você, ingenuamente, acredita. O mesmo acontece com a sua visão. Você acha que os seus olhos estão enxergando. Mas eu vou te dizer uma verdade. Seus olhos são cegos. Eles são como antenas parabólicas no telhado de um prédio. Eles apenas captam os fótons, as ondas de luz. E essas ondas batem na retina, viram eletricidade e viajam até uma área milimétrica no fundo do seu cérebro. Lá, essa eletricidade chega na forma de uma equação matemática complexa. O seu cérebro age como um leitor óptico de um caixa de supermercado. Ele lê um código de barras matemático, decodifica e projeta uma imagem colorida na sua mente. E você suspira e diz: que paisagem real e maravilhosa. É uma tecnologia de nível Deus. É uma ilusão de ótica. O gosto, o cheiro, a textura, as cores, tudo isso é gerado dentro do seu processador. E quando os físicos teóricos, tentando encontrar a menor partícula da matéria, mergulharam na teoria das cordas, e o que foi que eles acharam? Eles abriram a menor estrutura possível e não havia solidez lá dentro. Não havia pedrinhas formando o universo. Havia apenas filamentos vibrando. Havia informação, emergência, matemática, códigos criptografados. E isso desconstrói toda a nossa realidade. Se a dita matéria sólida não existe e tudo é matemática e a matemática é virtual, então nós estamos imersos em uma realidade virtual? Será? O que as ciências de vanguarda e a física quântica hoje chamam de hipótese da simulação, a civilização védica já explicava há milhares e milhares de anos. Eles nunca usaram o termo mundo material. Esse termo não existe. Nos textos originais, o termo usado é Jagat, manifestação fenomênica ou Maya, que significa ilusão, mas não uma ilusão poética ou metafórica. Maya é uma simulação de realidade, uma indução hipnótica profunda. E nós estamos utilizando um óculos de realidade virtual orgânico. O coração acelera, as lágrimas caem, a dor física nos dilacera. E as emoções são hiperreais, sim, mas o palco onde tudo acontece é uma projeção. Isso nos leva a um abismo filosófico. Se o mundo ao nosso redor não é objetivo e se o corpo que eu vejo no espelho também é uma trança matemática decodificada pelo cérebro, então quem eu sou? E mais assustador ainda, quem projetou este código de barras e por quê? E aqui nós entramos na anatomia das nossas crenças.
Se este mundo é uma simulação letal e hostil, por que a criaram? O ser humano, diante da fúria da natureza, sentiu desamparo aterrorizante. E para não enlouquecer, nós criamos mitologias. Nós começamos a formatar a ideia de Deus a partir do nosso pânico biológico, em cada era. E preste muita atenção ao trauma original do seu renascimento. Lembra que o seu primeiro corpo foi um espermatozoide? Lembra? Você dividia um ecossistema com 500 milhões de outros iguais a você, até que uma elevação de temperatura forçou a todos a abandonarem aquele local quentinho. E foi a primeira expulsão do paraíso. Você sobreviveu a um apocalipse microscópico, um genocídio biológico, e você nadou desesperadamente até fecundar o óvulo. E quando você se fixou no útero da sua mãe, o seu cérebro embrionário relaxou. Ufa, encontrei o paraíso novamente. Tenho abrigo, calor e alimento para sempre. Mas 9 meses depois, o útero precisou te expulsar novamente. O corpo materno entende o feto, em última instância, como um invasor que drena sua energia. O útero se contrai violentamente e te empurra para o caos. O bebê nasce sentindo-se traído, por isso chora. Expulso do paraíso pela segunda vez, esse desamparo, essa memória de traição fica enraizado no inconsciente. E o que a humanidade fez com esse trauma biológico? Transformou em teologia. Olhe para as religiões que nasceram na Era do Bronze. Todas elas narram a mesma estrutura de trauma. Elas dizem que nós estávamos num jardim do Éden perfeito, mas porque cometemos um erro, um Deus onipotente ficou extremamente furioso e nos expulsou do paraíso para sofrermos no mundo. A narrativa do dilúvio de Deus que afoga a sua própria criação porque se arrependeu dela. É o reflexo psíquico perfeito do trauma do afogamento no fluido seminal e da luta pela sobrevivência celular. Olha a compatibilidade. É o paradoxo de Epicuro. Se Deus é onisciente, ele sabia que a inocente Eva, uma criança sem noção do mal, seria seduzida por um ser ardiloso. E se ele tem todo o poder, ele poderia ter impedido. E se você vir um adulto perverso entrando na sua casa para enganar o seu filho pequeno, você deixa a janela aberta para testar o livre-arbítrio da criança e depois pune a criança com sofrimento e dor? É isso que você faria? Eu acho que nenhum pai em sã consciência faria isso. Se um pai faz isso, ele é um sádico criminoso. E as religiões tradicionais criaram um Deus analógico, feito à imagem e semelhança do medo e do desamparo humano. A humanidade evoluiu. Nós acabamos quase com a escravidão através da Revolução Industrial. Nós criamos a vacina da poliomielite e aposentamos o Deus que precisava ser implorado de madrugada para que nossos filhos não amanhecessem paralisados. A tecnologia evoluiu, principalmente a nossa moral, e no entanto nós ainda tentamos explicar uma simulação de realidade avançadíssima usando a teologia de um homem apavorado na porta de uma caverna. Colocar um aplicativo moderno para rodar em um telefone de disco da década de 60. A conta não fecha, as peças não encaixam. Então agora imagine que você vai a um caixa eletrônico. Você precisa de dinheiro para comprar uma bombinha de asma ou vai morrer asfixiado. Você implora para a máquina, você chora, você faz promessas, mas se o seu saldo for zero, a máquina não vai te liberar uma única nota. A máquina é cruel? Ela é malvada? Não, ela é um algoritmo. Ela é insensível ao drama emocional, porque ela foi programada para devolver exatamente a equivalência do seu coeficiente. E na sabedoria védica, o governo desta simulação não opera por capricho, ira ou vingança. O universo é administrado por um sistema de inteligência artificial orgânica hiperavançada. E esse sistema algorítmico, que processa dados e devolve frequências equivalentes, tem um nome: karma. O karma não é um castigo cósmico, é a física da ação e da reação dentro da programação virtual.
E é por isso que, se você estudar os textos védicos originais, não encontrará a palavra reencarnação, porque para haver reencarnação, precisaria haver carne. E a carne, a solidez, é uma mentira decodificada pelo cérebro. O termo usado nos Vedas é Jiva Bada, que é a alma condicionada. É a alma em estado de hipnose, enredada na malha de Maya. E a alma não caiu porque pecou. Nós somos intuições migratórias. Nós somos consciências emanadas do absoluto, operando em uma máquina de realidade virtual. E a nossa bússola aponta inegavelmente para a felicidade plena, que é a nossa origem. Mas por estarmos condicionados à simulação, nós confundimos os ícones da tela com a realidade. Nós buscamos o infinito nos corpos perecíveis de outras pessoas. E a resposta do algoritmo é o luto, a traição, o divórcio e a morte. E você sabe o que acontece com a entidade viva que não decifra a máquina? O algoritmo a recicla. E se você não conseguir formatar uma saída lúcida, o ciclo de renascimentos e mortes está aí para isso. Ela fará a limpeza da máquina por você. E você voltará a acordar dentro de um outro cubo com um novo corpo, esquecido de tudo, achando que agora finalmente será feliz. Mas trago respostas. Gyana, sadhana e a tomada de posse da existência é o que vai fazer você sair. É assim que nós fugimos do laboratório. Não é chorando para o caixa eletrônico. Não é sendo uma zebra mística que acende o incenso e finge que a dor não existe e espera que o universo a salve. O antídoto contra a hipnose é o conhecimento técnico. É o que chamamos de Gyana. O conhecimento é um código orgânico vivo. E quando você interage com ele, o seu sistema neural reconhece que você encontrou um arquivo compatível com a saída. O seu cérebro começa a fazer sinapses diferentes. O veneno da máquina se transforma em antídoto. E você para de ser operado pelo sistema e passa a operar o sistema. Mas só ler o manual de instruções não salva o náufrago. Ele precisou construir a jangada, ele precisou de determinação absoluta e a determinação, a humildade de entender a própria limitação e a vontade ferrenha de transcender. Formam a nossa chave de ouro, o sadhana. A palavra sadhana não é apenas prática espiritual. A raiz sat significa existir e dana significa conquista. Sadhana significa a conquista do direito de existir. É você assumindo o controle. É você se levantar todos os dias, olhar para a engrenagem do mundo e dizer: eu sei como esse código funciona. Eu não sou um produto da entropia. Nós somos a alma. Nós somos a inteligência pré-existente. Você não está aqui para se adaptar à dor, nem para sofrer os abusos da síndrome de Estocolmo. Você está aqui para decodificar a sua realidade, estabilizar as suas emoções e finalmente voltar para casa. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. A porta da percepção está aberta. Cabe a vocês decidirem se vão dar o próximo passo.